encerrar a série Princípio, pelo menos por enquanto, no capítulo 11, mas tenho certeza que ainda nesses 2 capítulos, 3 capítulos na verdade, 9, 10 e 11, o Senhor deseja falar ao nosso coração. Amém? Gênesis capítulo 9, versículos 1 até o 17, mesmo assentados, mas com a devida reverência à palavra do nosso Deus, diz assim o texto. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se. Espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração. O título da mensagem que eu quero compartilhar ao nosso coração essa noite é Bênção e Responsabilidade. Essas são as 2 palavras que poderiam resumir esse texto que nós iremos expor aqui brevemente para os irmãos. Bênção e responsabilidade. Estamos já há um bom tempo meditando, até porque a maior sessão até agora, ela envolve Noé e sua família. Há essa preocupação na palavra de Deus de enfatizar esse processo do juízo de Deus sobre a terra, que termina, na verdade, com a renovação da aliança de Deus, como nós temos lido ao longo dos textos, especialmente nesse texto aqui. Todo mundo já ouviu, né, a frase lá, né, que o tio Ben disse para o Homem-Aranha, quando ele está, pouquinho antes dele falecer, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele estava ensinando ali que ninguém recebe determinada capacidade, ou determinado presente ou algo, sem que isso traga consigo uma responsabilidade. O estudante, ele comemora quando ele entra na universidade, passa no vestibular, raspa a cabeça, mas ele não pensa, dificilmente ele pensa, na verdade, em quantas responsabilidades vêm junto com essa vitória. Há a celebração, e esses dias nós podemos nos alegrar. Ontem nasceu o filho de um amigo muito querido nosso lá de Arco Verde, o Bento. Parece bem pouquinho com o pai, é um negócio sério, A mãe carrega 9 meses, mas nasce a cara do pai, E aí, todos pensam na vitória, na bênção, na alegria que representa ter um filho, ter uma filha, mas poucos pensam, ou penso eu especialmente na sociedade que a gente vive, pouquíssimas pessoas pensam na responsabilidade que é ter um filho. Todos nós
Poderíamos falar sobre um sem número de coisas que representa ganhar algo, receber um presente, receber um poder, vamos dizer assim, receber até determinada autoridade, receber um presente, receber algo bom e não pensar nas responsabilidades que advêm dessa bênção. De modo que só se a gente parasse para refletir que dificilmente, até no nosso relacionamento com Deus, bênçãos venham sem responsabilidades. Dificilmente isso vai acontecer. Deus vai dar alguma coisa sem consigo trazer uma responsabilidade, uma demanda, uma expectativa de Deus a respeito daquela bênção que Ele acabou de entregar. Isso por si só, se a gente tivesse isso em mente, essa verdade em mente, nós deveríamos, só com isso, só com esse raciocínio claro que a gente fez aqui em mente, ter um pouco mais de paciência a respeito das coisas que Deus não dá para nós. Pensar, se com tudo aquilo que Deus dá, e na vida de modo geral acontece assim, vem responsabilidades com elas, com essas coisas que Deus concede, com essas bênçãos que Deus concede. Se Deus não deu a bênção, significa alguma coisa. Alguma coisa significa. Significa talvez que não há condições de assumirmos aquelas responsabilidades que vêm junto com as coisas que Deus entrega. Pense isso hoje, a respeito das coisas que você talvez ora, espera, sonha, planeja, e às vezes fica até cansado. Eu já orei tanto. Lembre-se disso. E isso está estampado aqui nessa passagem. Bênçãos andam casadas com responsabilidades. Esse poderia ser o resumo. E pense isso aplicado a toda a sua vida. Deus, eu queria ter tanto. Eu pedi muitas vezes a Deus isso. Eu não estou dizendo que eu tenha lá um grande dom. Mas eu pedi muitas vezes a Deus o dom de ensinar. Eu me lembro que alguém uma vez lá na Igreja Batista falou, olha, mas você sabe, né, que Tiago disse que Deus ele vai cobrar com mais rigor aqueles que são mestres. E ele diz, não sejam muitos de vós mestres, porque Deus ele vai cobrar com mais rigor. Ou seja, quer o dom, qualquer que seja, do discernimento. Teve uma época que eu fiz o teste de dons, e meu dom qual foi o dom, meu Deus? A parte de artesanal, se envolver com trabalhos manuais. Deu muito baixo, a pontuação deu 2 lá. Aí o segundo pior deu 10, você vê a diferença, né? Coisas envolvendo a parte artesanal. Por isso, e quando alguém chega na igreja e diz, pastor, olha, você prefere que coloque a mesa aqui ou ali? Você prefere que bote a toalha assim ou desse outro jeito? Dificilmente eu vou ter uma opinião, porque essa é uma área que eu sou fraquíssimo. E eu orei. E posso dizer para você que não mudou nada desde que eu orei até agora a respeito disso. Mas se mudar, significa que Deus está me entregando uma responsabilidade com esse dom. E aqui, nesse texto, veremos algumas coisas a respeito dessa bênção do Senhor e das responsabilidades que vêm junto com essa bênção. E aplicar algumas coisas à nossa vida ao longo dessa ministração. Então, se nós observarmos os primeiros versículos, a gente vai ver que Deus ele abençoa aqui nos primeiros versículos para Noé e seus filhos com 3 coisas. Há 3 elementos dessa primeira bênção de Deus aqui. Primeiro é a fertilidade. Ele diz a Noé, o texto diz, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se. Ou seja, Deus, aquilo que ele fez na arca, colocando um grupo seleto, não é mais a regra agora. A regra agora é aquilo que ele tinha dito a Adão e Eva. Ele repete isso para essa nova família que irá povoar a terra. Vão, multipliquem-se, encham a terra, de modo que Deus, nesta renovação, a gente falou, né, algumas mensagens atrás sobre o Deus da renovação. Deus, nessa renovação, ele dá uma nova chance ao ser humano. Alguns momentos depois, a gente viu aqui, né, que uma contagem mais ou menos de 370 dias depois de dizer que Deus havia se arrependido de criar o ser humano, o seu coração ficou pesaroso ao criar o ser humano. Algum tempo depois ele coloca mais uma vez a oportunidade da humanidade se espalhar. E ela tem se espalhado bastante. Ela tem se propagado, ela tem atendido isso, e Deus espera, sejam férteis.
se multipliquem. Não é mais agora só a família Noé, vão virar nações, como a gente vai ver no restante dessa porção de texto, lá no capítulo 10, a gente vai ver isso. Se espalhem, se tornem povos, se tornem nações, encham a terra novamente, como eu falei. A segunda bênção que Deus dá aqui para Noé e a sua família é: multipliquem-se, encham a terra. E ele fala no versículo 2: todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. A segunda bênção aqui envolve o domínio, o governo sobre a criação. E Deus ele acrescenta expressões um pouco mais fortes em relação às primeiras que foram dadas para o primeiro casal. Ele fala que os animais tremerão de medo. Então, a partir de Noé, esse governo, ele é um governo mais forte. É um governo com um tom a mais de poder, de domínio que é exercido sobre a criação. E isso vai se manifestar na terceira bênção que Deus dá, na terceira permissão, na terceiro presente que Deus dá para essa família que vai povoar a terra. Ele diz no versículo 3: tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. A partir desse versículo, é possível supor, como muitos fazem, que até essa palavra do Senhor, o ser humano era vegetariano. É possível supor, que, dada essa palavra do Senhor, assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. É possível que até esse episódio, os seres humanos eles eram vegetarianos, só se alimentavam de plantas, de frutos, de plantas de modo geral, de ervas do campo. Há algumas tradições rabínicas que dizem que a linhagem de Caim, a descendência de Caim, ela foi marcada já antes do processo, do dilúvio, de tudo que aconteceu no dilúvio, ela já foi marcada por comer carne com sangue, dada a palavra que o Senhor trouxe aqui. Há algumas tradições rabínicas que dizem isso, mas nós não podemos afirmar com certeza se a descendência de Caim, aquela linhagem de Caim que a gente falou, os filhos dos homens que geraram na mistura com os filhos de Deus todo o pecado que levou ao dilúvio, não temos como afirmar com certeza que eles comiam carne e tudo mais. Mas, de modo geral, faz parecer que havia uma cultura vegetariana, vamos dizer assim, e que ela passa a mudar. Deus agora dá um novo presente, um novo alimento para eles. E com isso eu quero dizer, já trazer uma aplicação. Veja só, Deus está abençoando uma família sobrevivente, uma família que sobreviveu ao dilúvio, e parte da bênção de Deus envolve o alimento. Parte da bênção do Senhor que tem grandes coisas aqui envolvidas, envolve a fertilidade, o domínio sobre toda a criação. Deus está abençoando refeições. Assim como lhes dei os vegetais, eu lhes dou todos os seres vivos. Isso por si só deveria chamar a nossa atenção para como Deus se importa com as nossas refeições, com aquilo que nós nos alimentamos. O apóstolo Paulo falou, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Há um aspecto da tal da cultura da mesa que as pessoas têm trazido e enfatizado hoje, que eu acho preocupante, mas um aspecto, e digo especialmente a respeito de mim, é válido, e a gente deveria pensar mais sobre isso. A importância da mesa. Fala como alguém que tem dificuldade, pode perguntar à minha esposa, ela vai dizer. Como não aprendi muito sobre essa questão da cultura da mesa, por mim come no sofá, come assistindo, mas eu tenho aprendido. Nesses anos, Deus tem usado a vida da minha esposa para me ensinar a importância da refeição. A refeição é algo abençoado pelo Senhor. Faz parte da bênção de Deus para Noé, mas ao longo de toda a história, alguns diálogos muito importantes aconteceram na mesa. Foi na mesa que Jesus estava ali com Simão, o leproso, que a mulher chega, Maria de Betânia, e derrama
o vaso de alabastro nos pés de Jesus. Olha que acontecimento importante na mesa. Jesus, ao se referir ao reino dos céus, ele usou um banquete, uma refeição. Ele disse que no porvir, na eternidade, haverá refeição. Ele disse que não vai participar do cálice até o grande dia. E eu li esses meses atrás, né, o Economia do Reino, e ele tem uma parte no livro que é ficcional, né, ele fala sobre a grande mesa que haverá na eternidade com cristãos de vários povos. A alimentação é importante. Eu não creio em uma eternidade que a gente não vai se alimentar, não. A gente vai ter comida. Agora vai ser muito melhor do que essa que a gente... Eu conversava esses dias no discipulado. A Bíblia fala que os israelitas, os espiões que foram enviados para espionar a terra de Canaã, quando eles voltaram, eles trouxeram alguns dos frutos. E eles trouxeram um cacho de uva, que tinha 2 homens que carregar o cacho de uva. Agora imagina, se uma terra do mundo caído consegue produzir um cacho de uva que 2 camaradas têm que carregar, imagina uma uva da eternidade. Fui comprar esses dias uva. Primeiro que eu chorei com preço, depois eu chorei com tamanho. Depois eu peguei uma e chorei com sabor. 3 choros. Mas o fato é, meus irmãos, é que Deus abençoa a alimentação. Você tem valorizado as suas refeições? Você tem valorizado o seu tempo à mesa? Ah, pastor, mas não é. Sei lá, um hambúrguer do Smash. Não estou dando sugestão para ninguém depois de sair do culto. É cuscuz com ovo, pastor. E uma manteiguinha. É bênção de Deus. Uma pamonha que eu me arrependi de comprar, pastor, porque ela não é a pamonha legítima. Teve muita enganação aí nesse período junino aí. Muito curau dentro lá em São Paulo chama curau. Muito curau dentro de papa de cuscuz dentro de palha de milho se passando por pamonha. Estamos de olho. Mas é alimento. Ah, pastor, é bife do Oião. É alimento. Seja grato. Alimento é bênção. É um presente do Senhor, mas ele tem responsabilidades. Não desperdice. Uma coisa que eu não consigo suportar é desperdiçar alimento, meus irmãos. Prepare bem aquilo que você vai preparar. Eu tive que aprender isso depois de um tempo vivendo como estudante. Que qualquer macarrão com sardinha que mistura assim, chacoalha 2 vezes, tá bom, come. Prepare. Se você tem 30 minutos para preparar o alimento, faça o melhor nos 30 minutos. Se você tem 15 minutos, vai comer uma bolacha com café, faz um café bacana para você. Não come a bolacha seca, não. Se tiver uma manteiguinha, faz o melhor. Se vai fazer uma salada de fruta, corta ela direitinho. Come bem. Com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque a alimentação é uma bênção da parte do Senhor. Amém? Agora, se a gente olhar para os versículos 4 a 6, Deus ele concede essa bênção. Agora, se eles eram vegetarianos, eles agora passam a ser onívoros, como a gente chama, né? Nós somos onívoros. Tem gente que não quer ser, né? Mas eu sou. Gosto dos vegetais e gosto de carne também, com todo respeito a quem não gosta. E aí Deus coloca um limite. Qual é o limite? Não comam carne com sangue. No sangue está a vida. Né? Pastor, esse mandamento vale para hoje? Eu precisaria de 2 cultos desses para explicar para você e falar sobre esse assunto. Mas Deus ele traz uma limitação. Não comam carne com sangue. No sangue está a vida. Né? E junto com essa limitação, ele traz uma outra questão a respeito da vida de modo geral, mas vamos falar sobre a alimentação e o limite que Deus coloca. Da mesma forma que a bênção de Deus vem com responsabilidade, a bênção de Deus sempre vem com limites. Ele colocou aqui, ó. Aqui não é. Pronto, ganhou um presente. Agora tem limite. Você só vai até aqui. Vocês só podem fazer até dessa forma.
E ele continua dizendo: mas a todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do próximo. E ele faz, Deus, olha para quem não gosta de poesia, Deus foi poeta também. Isso aqui está na boca de Deus, e é um poema. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Deus está dizendo: eu pedirei contas. Pense agora, né, nos grandes homicidas, nos grandes genocidas, nos grandes sanguinários da humanidade. Cada vida que foi ceifada. Né? Lembra de Lameque, que a gente falou sobre ele. Ele se orgulhou. Ele diz: matei um homem porque me machucou e um menino, um garoto, porque me feriu. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Ele se orgulha de matar, mas essa não é a visão do Senhor a respeito da vida humana. Essa não é a perspectiva do Senhor a respeito da vida humana. A vida humana para Deus tem valor. Mas 2 coisas a respeito tanto dessa limitação como essa questão da vida humana que eu quero aplicar aqui para nós. Não devemos achar que Deus limitar o uso de uma bênção é ruim. Tudo precisa de limites. Tem gente que acha que só é bênção se eu puder fazer o que quiser com ela, com aquilo ali. Tem gente que acha que só é bom quando é ilimitado. Na verdade, nós vivemos uma sociedade que é assim. Desregrada. Até para aquilo que é bom. As pessoas falam para mim, os males da internet. Olha, a internet quando ela foi criada mal ou boa, ela é neutra. E ela pode ser usada para coisas boas, sim ou não? Você usa a internet para coisas boas? Sim. O que é que estraga? O que é que acaba? É o uso desregrado. É o usufruir de algo bom sem limites. Alguém disse na EBD passada, acho que foi até a irmã Josi, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Toma todo dia 2 litros de chá de camomila para tu ver o que acontece. Todo dia, em jejum. Que é tanta coisa, tanta receita de tudo que eu vejo nessa internet que eu tenho até medo. Eu vi um vídeo da mulher botando numa máscara folha de louro para tomar banho, que serve para não sei o quê, pendurar no chuveiro. Diga agora, vou ficar calminho. E vou virar uma feijoada, né? Porque folha de louro para mim é para feijoada. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença de se aquilo será uma bênção ou não é a falta de limites. Deus colocou um limite. Até aquilo que é bom na sua vida, na minha vida, meus irmãos, precisa de limite. Até aquilo que vem de Deus. Até uma bênção dada por Deus precisa de limite. Porque se não há limite, vira idolatria. Vira vício. Assume o lugar que é de Deus. Por isso que gula é pecado. Deus está dizendo, olha, se alimentem de tudo, mas não é para comer tudo não, de uma vez não. Por isso que gula é pecado, porque é o exercício de algo que foi criado para ser bênção por Deus, de modo ilimitado, desregrado, sem fim. Pense a respeito agora de todas as bênçãos que Deus te deu, e pense se você não tem usado demais. Tem um sapato que eu tenho que as pessoas estão querendo colocar um limite nele, porque já usei demais. Meu marronzinho que era azul quando foi comprado. Quando Deus coloca limites, até para as coisas boas que nós temos, pense em qualquer coisa boa que você recebeu da parte do Senhor, porque tudo na verdade vem das mãos dele. Quando ele diz, epa, calma, até aqui, é uma proteção para o meio e para o seu coração. Ele está protegendo o meu e o seu coração de nós mesmos. De transformar a bênção de Deus em um ídolo. De transformar as coisas que Deus nos dá de presente nos nossos deuses. Amém? E a segunda coisa, sobre a questão da morte, né? De não matar. Ele atrela a questão do sangue à vida de modo geral. E ele valoriza, Deus valoriza a vida humana. Ele reafirma a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a descendência de Caim, toda a sua maldade, a mistura entre as duas descendências, o dilúvio, toda a tristeza do coração de Deus não mudou o fato de que os homens ainda continuam sendo imagem e semelhança de Deus.
E ele atrela, olha, aquele que mata, ele está indo diretamente contra quem foi criado, seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus, como mais ninguém na criação. É por isso, a gente até compartilhou lá no grupo da igreja, que a igreja do Nazareno se posicionou contra a pena de morte. Não sei se você viu lá, que a gente compartilhou, né, a cada 4 anos, a igreja do Nazareno revisa o seu manual e uma proposta foi feita por um distrito lá dos Estados Unidos, acho que distrito de Michigan, um dos distritos lá, de incluir no manual que a igreja do Nazareno é contrária à pena de morte, e foi aprovado. Né, quando logo deve sair o manual, né, editado de acordo com o que foi aprovado na Assembleia, e a partir desse manual publicado, a igreja do Nazareno ela é oficialmente contra a pena de morte. E é importante que a gente se posicione sobre isso. E um dos motivos pelos quais a igreja passa a adotar essa postura é justamente isso. Ninguém, nem mesmo o Estado, nem mesmo um governo, nem mesmo uma autoridade deveria ter o poder de retirar a vida criada à imagem e semelhança de Deus. Ah, mas foi horrível, ele fez um crime hediondo, foi algo... Existem outras formas de punir isso, sem a supressão da vida. E eu digo como alguém que acredita que a lei brasileira é muito frouxa em alguns aspectos. Digo isso. Mas só para nos lembrar por que Deus está dizendo. E Deus estabelece aqui uma reciprocidade. Perceba. Veja que reciprocidade Deus coloca aqui. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Alguém falou algo parecido no Novo Testamento. Jesus. Jesus disse para o seu discípulo Pedro, quando ele apressadinho puxou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus disse, guarde a sua espada. Nós não somos desse espírito aí. Porque, disse Jesus para Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Jesus está replicando esse mesmo pensamento aqui. E nos lembramos que nós não vivemos pela espada. Aproveitar para trazer outra coisa do manual, né? Já que a gente fala, nem sempre a gente tem a oportunidade de falar sobre o manual. Muito antes dessa assembleia, a igreja do Nazareno permite que seus membros sejam objetores de consciência. O que é isso? Acho que todo mundo já deve ter visto naquele Até o Último Homem. Já viu aquele filme Até o Último Homem, que ele se recusa a pegar em armas? Pronto. O Desmond Doss é um dos primeiros casos na história dos Estados Unidos, aquele rapaz lá que foi uma história real, de objetores de consciência. Eu não quero matar ninguém. A Igreja do Nazareno, ela, se você precisar, situação de guerra, ela te concede um documento que você vira um objetor de consciência. Você não pega em armas. Então, aquele que vive pela espada, morre pela espada. Eu não estou dizendo que não existem casos em que você precisa ir até uma última consequência para proteger a sua casa. Não estou falando sobre isso. Para proteger pessoas. Resistir em determinadas situações quando isso é possível. Não estou falando sobre isso, de proteção da casa. Proteção da sua própria vida. Quando é um último recurso. Não estou falando disso. Né? Mas, como eu disse, é um outro assunto que precisaria de uma outra pauta. Ou de um tempo mais especial para a gente falar sobre isso. Mas, apesar do pecado, fica a lição, a vida humana tem valor. A vida humana é preciosa. A vida humana é importante. E nós estamos incluídos aqui, no versículo 7. Olha o que Deus fala, presta atenção. Versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Como é que começa o versículo 7? Mas vocês. Ou seja, Deus está dizendo, isso irá acontecer. Pessoas vão matar. Pessoas vão tirar a vida. Pessoas vão derramar sangue. Inocente, culpado, qualquer que seja. Pessoas atentarão contra as vidas umas das outras. Mas vocês. Mas a respeito de vocês, Noé e família. Mas vocês, que foram aqueles que foram poupados, que foram encontrados justiça em vocês. Mas vocês, que poderiam ser chamados nessa geração de filhos de Deus. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se.
espalhem-se pela terra e proliferem-se nela. Em outras palavras, vocês, que são meus filhos, em outras palavras, você, Noé, e vocês, descendentes de Noé, que foram salvos, vocês são multiplicadores de vida, não retiradores de vida. Vocês estão para dar vida, não para tirar vida. Vocês estão para multiplicar a vida, não para reduzir, arrancar a vida. E isso pode ser trazido para nós também. Porque eu creio que todos nós que estamos aqui nos consideramos filhos de Deus. Então, Deus espera que nós sejamos multiplicadores de vida. Tanto nesse aspecto, como no aspecto geral. Que aquilo que nós façamos gere vida. Não remova vida. Não prejudique vida. Gere vida. Seja um gerador. Seja uma geradora. Né? Quando falta energia, o hospital precisa do quê? De um gerador. Nós precisamos ser geradores de vida. Nesse mundo que só gera morte. Nesse mundo que o tempo todo está matando sonho, está matando projeto, está matando saúde mental das pessoas. Nós precisamos gerar vida. Nós precisamos compartilhar vida. Mas vocês sejam férteis. Produza aquilo que é bom. Faça aquilo que é bom. Pense nas coisas do alto, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz em outra ocasião, e não nos cansemos de fazer o bem. A gente se cansa de muita coisa, mas o apóstolo Paulo está dizendo que a gente não deve se cansar de fazer o bem. É essa a expectativa de Deus para nós. Na segunda porção do texto, a partir do versículo 8, Deus traz aqui uma simbologia para essa aliança, para essas bênçãos que vêm com estas responsabilidades que Ele deu para Noé e sua família, e que é simbolizada pelo arco-íris. Primeira coisa que a gente precisa dizer a respeito desse símbolo da aliança que Deus faz. Primeiro, não é uma aliança que diz que Deus nunca mais vai exercer juízo contra a humanidade. Quando Deus está dizendo, olha, eu vou colocar o meu arco no céu, esta é a minha aliança com você, com seus descendentes e com toda a criação, Deus não está dizendo que nunca mais Ele vai exercer juízo sobre a terra. Ele não está dizendo, a partir de agora eu vou passar a mão na cabeça da maldade dos homens. Não. Deus continua sendo um Deus justo. Em segundo lugar, não é uma aliança que signifique duração eterna da terra. Deus está dizendo, olha, eu não vou mais enviar um dilúvio que destrua a terra. Mas Ele não está dizendo que a terra vai ser eterna. Porque senão a gente teria que esquecer os textos da Escritura, como a palavra de Jesus, por exemplo, que diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, Jesus está dizendo, essa terra e esse céu vão passar um dia. Então a promessa de Deus aqui para Noé e para a sua família não é que a terra vai durar para sempre. Porque sabemos, como diz o apóstolo Pedro, que a criação ela está sendo preparada para uma renovação. E que alguma coisa vai ser destruída aí nesse processo. Então aguardamos essa renovação de todas as coisas. Novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Eis que faço novas, Jesus diz, ao final, todas as coisas. Então não é uma aliança que significa duração eterna da terra. O que é então? Em primeiro lugar, é uma aliança com Noé, em primeiro lugar, e sua descendência. Então não podemos querer aplicar literalmente esta aliança a nós. Em segundo lugar, é uma aliança com a criação também. Percebe que Deus menciona todos os seres, todas as... E em terceiro lugar, é uma aliança com símbolo. Que aqui é o arco-íris, que tem sido utilizado por movimentos progressistas, é utilizado pelo movimento LGBTQIA+, como parte, já há algumas décadas, como parte da bandeira e da luta desse movimento específico. E não é de se estranhar, meus irmãos, de que o mundo ressignifique coisas que têm significado espiritual. De que o mundo altere, de que o mundo pense diferente. O que o mundo faz? O que o mundo faz com Jesus? Cria um Jesus para cada gosto. Cria um Jesus para cada ideologia, um Jesus para cada espectro.
Mas cabe a nós conhecer a verdade a respeito de Jesus. Se as pessoas fazem o que querem com Jesus lá fora, o que vocês acham que elas vão fazer com o arco-íris? Nós conhecemos a verdade. Nós nos apegamos à verdade. Não para ficar brigando em rede social, discutindo com as pessoas, arrumando inimizade. Quando necessário, fale a verdade, mas fale em amor. Não fale para chamar a atenção. Tem gente que se aproveita de que o mundo usa símbolos que são da nossa fé, são da nossa cosmovisão, poderíamos dizer assim, daquilo que nós cremos, e faz disso marketing. Eu não estou interessado em fazer marketing, em brigar com o movimento LGBTQIA+, ou quantas letras quiserem colocar. Eu não estou interessado nisso. Deus me chamou para amar essas pessoas e pregar o evangelho de arrependimento, de mudança de vida. Da misericórdia de Deus estendida a todas as pessoas. Assim como Ele fez, me chama a fazer isso com qualquer outra pessoa. Eu não importo se estão usando o símbolo do arco-íris como outra coisa. E hoje, inclusive, dia 28 é o dia do orgulho LGBT. Eu não me importo com essas coisas. Porque eu conheço a verdade. Eu me importo que eles não conheçam. Eu não estou nem aí para o movimento. Mas eu me importo muito com aquelas pessoas. Eu sou chamado a amar aquelas pessoas. E elas precisam conhecer a verdade. Não só sobre o arco-íris, mas sobre a verdade do Evangelho. Porque nesse processo de pegar significados e coisas que são da palavra, da verdade, e ressignificar, o que é criado é uma ilusão. Uma venda. Nós somos aqueles que precisam retirar a venda dos olhos. Claro que com a graça de Deus, com a mensagem do Evangelho. Só ela é capaz. Não é ficar brigando. Não é aproveitar que nas redes sociais está falando todo mundo sobre isso e cria uma série de mensagens. Eu vou ficar calado. Deixa eu calado. Para fazer marketing. Tem gente que se apresenta como defensor da verdade. Eu não estou dizendo que a gente não tem que pregar contra o pecado. Vocês estão me entendendo? Tem gente que se apresenta como defensor da verdade, mas que está fazendo marketing. Nós não nos envolvemos com essas coisas. É uma aliança com Noé e sua descendência, é uma aliança com a criação, é uma aliança com símbolos. E o que isso traz para nós, essa segunda parte do texto? Os pactos de Deus. Grave essas três coisas. Os pactos, as alianças de Deus têm bênçãos, como a gente já mencionou aqui, têm responsabilidades, já mencionamos aqui, e elas têm símbolos. Que fazem, né, Deus diz, quando eu vir o arco celeste no céu, eu vou me lembrar da promessa que fez a Noé. Deus precisa ser lembrado? Não, né? Quem é que precisa ser lembrado geralmente das coisas? Nós. Nós é que deveríamos nos lembrar quando olhamos o arco celeste. De igual modo, nos demais processos de relacionamento entre Deus e o povo, tem outra. A aliança mosaica, por exemplo. Tem bênção? Tem. A bênção da terra prometida, a bênção de colheitas fartas, a bênção, né, que é pronunciada lá. Eu sempre confundo Monte Ebal e Monte Gerizim. Tem o monte da bênção e o monte da maldição. Tem bênção, mas tem responsabilidades. Lei de Moisés, 10 mandamentos, regras civis, regras cerimoniais para adoração ao Senhor. Tem responsabilidades. Você tem que fazer desse jeito. Não é bênção irrestrita. Tem símbolos? Tem. A Arca da Aliança. As 2 pedras. E o tempo todo Deus vai estabelecendo símbolos. Atravessa o Jordão, coloca então 12 pedras memoriais aqui, para vocês se lembrarem que o Senhor fez vocês atravessarem a seco. No Novo Testamento tem, pastor? Tem muitas bênçãos. Em primeiro lugar, a bênção da salvação. O dom gratuito da vida eterna dado por Jesus Cristo. A comunhão. As coisas que experimentamos na vida com o Senhor são bênçãos. Mas tem responsabilidades, com certeza. Somos livres, mas somos livres escravos. Nosso Senhor é Cristo, Ele espera coisas de nós. Tem símbolos? Tem. Tem água. Tem pão. Simbolizando o corpo de Cristo. Tem
o fruto da videira simbolizando o sangue de Cristo. Símbolos. Para quê? Para nos lembrar, mais do que nos lembrar, para que possamos participar desta aliança e receber os benefícios dela. Então lembre-se disso. Deus tem as suas bênçãos, Ele traz com elas responsabilidades e Ele simboliza essa aliança. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar para que o Senhor continue nos abençoando. Espero que você tenha refletido naquilo que nós trouxemos. Você pense nas responsabilidades que o Senhor tem junto com as suas bênçãos, junto com as coisas boas que Ele nos dá. Por isso que é maravilhoso a vida com o Senhor, meus irmãos. Nós somos muito abençoados, mas também há responsabilidades para que a bênção não seja azeda, para que a bênção não se estrague. Pense nas responsabilidades que Deus coloca junto com as bênçãos dele, como a geladeira. Meus irmãos, o que seria de nós sem geladeira, né? As coisas vão lá sendo preservadas, graças à responsabilidade que nós temos. Se a gente prepara a carne, tempera, deixa a coisa mais linda do mundo, mas deixa fora, daqui a pouco apodrece. Então, que você se lembre disso. Quando você receber uma incumbência, uma responsabilidade, saiba que você recebe responsabilidades porque você foi em primeiro lugar abençoado pelo Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite. Nós honramos mais uma vez o teu nome. Agradecemos por tua palavra, Deus, que falou aos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, que nós saímos daqui entendendo tudo aquilo que foi aplicado, especialmente, Deus, como bênção do Senhor e responsabilidade andam juntas, ó Pai. Que lembremos desta nova aliança, que tem as suas bênçãos, tem as suas responsabilidades, tem seus símbolos, para que todas as vezes possamos recordar e, mais do que isso, mergulhar na vida do Senhor para nós através dos símbolos e da aliança que temos com o Senhor. Abençoa, Deus, nossa volta para casa. Abençoa, Deus, o restante dos nossos dias, dessa semana. Esteja conosco, Senhor. Abençoa nossa cidade. Abençoa o povo nazareno em todo lugar. Ó Deus, e todo o povo de Deus em todo lugar, em tudo que nós fizemos, ó Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você Ele erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, vá na paz do Senhor e não saia sem falar com todo mundo.